Olá, 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 sexta-feira, vamos tomar uma. Ontem eu tava numa festinha lá em casa, tava tocando, foi legal, com os amigos, né? Mas com os vizinhos, na verdade, lá, né? Montam lá um evento a cada dia, acabou caindo na minha casa um dia desses. Aí eu toquei e tal, foi legal. E depois eu saí, não foi o problema, não foi só isso. Aí a energia, cara, é engraçado, eu comentei sobre isso. A consequência de ser mais sensível, energeticamente falando, né? A consequência de você sentir mais os ambientes, de você sentir a energia das pessoas. Aí você fica assim... É a mesma coisa que... como dosar, como se proteger, como conseguir ficar em ambientes, às vezes, ou sentir energias que estão ali, das pessoas, dos espíritos, dos lugares... E não se abater. E olha que eu andei no músico, andei no umbral, tocava em tudo quanto lugar, trio elétrico, e minha vida era essa. Só que faz tempo que eu já não sigo mais esse caminho. Aí você vai ficando mais sensível, e muitas vezes eu tive que aprender nesse caminho a me proteger. Proteger significa tentar encontrar um meio de ficar insensível ou imperceptível ou sentindo e não se abater tanto. E eu aprendi mais ou menos. Só que tem horas que você vai se cuidando, que é inevitável que você não sinta alguém com problema. É como se você tentasse fingir o que você não consegue mais. Faz parte de você, né? E eu senti fortemente isso. Esse seria o relatinho de hoje no corpo, onde eu estava ali para brincar, para tocar, e depois um pouquinho fui melhorar, porque justamente consegui me embaralhar no meio da bagunça ali, e entrei na frequência, e não que eu tivesse caído, mas eu passei a não sentir tanto. Mas em princípio, na hora que chegou para mim foi um baque, eu senti angústia, um peso, uma agonia, um ambiente, barulho energético, e me incomodou, e eu me senti mal. Fui melhorar um pouquinho depois, né? Quando eu comecei a tocar, eu entrei na frequência das coisinhas que eu estava fazendo e melhorei. Mas no momento que as pessoas estavam ali conversando e batendo papo, aquelas coisas de aquilo me incomodou profundamente. Não dá para fingir. Vamos para a pergunta de hoje aqui. Lembrando que a questão das perguntas, elas sempre são... não é somente as mais curtidas, eu posso eventualmente aqui, até porque a pergunta às vezes ela já foi questionada, enfim... A gente pode passar para outro ponto. Às vezes a pergunta também vai para um lado que é interessante, mas pode não puxar exatamente pode causar algum tipo de atrito, algum tipo de conflito. Então, e também o sistema do próprio YouTube é meio complexo, assim, de escolha. Se você for ver, a hora que ele coloca uma mais acima, uma mais abaixo, e vai pela questão de temática, eu não sei como é que o script entende se está ou não está na temática do vídeo. Se a pessoa tem mais inscritos no seu canal, ela tem destaque. Se ela tem um canal, tem mais inscritos, e outros fatores. Ela participa mais dentro da comunidade do YouTube, então ela passa de acordo com a quantidade de positividade ou não de curtidas do seu post ter mais destaque. São vários fatores que fazem com que um comentário fique mais acima ou mais abaixo, mas isso não me leva nisso. Eu vou novamente, é claro, nas que as pessoas curtiram mais e nas perguntas também que são legais, que eu acho que é uma questão democrática, ao mesmo tempo lógica para o projeto. Pergunta aqui o Adelson Rutsatz. Saulo, fale sobre os animais que vivem nas florestas. Como funciona o processo deles? Encarnar, desencarnar, quem ajuda eles? Há 200 anos atrás existia muita floresta, hoje esses animais foram reduzidos ao mínimo. Para onde foi essas almas? Obrigado. Bom, vamos lá. A sua pergunta é bem difícil, bem complexa, e ela também é difícil você dar uma resposta precisa, porque ninguém sabe como é que as coisas são realmente planejadas de forma intergaláctica, em que diz respeito, ou na constelação nossa, né? No que diz respeito a um planeta. O que a gente sabe é o que a gente observa. Há 50, 60 anos atrás, nós tínhamos 30% da população. Hoje nós temos 7 bilhões, nós tínhamos 2 bilhões e meio de pessoas de população no mundo. Então significa que em 60 anos nós triplicamos a população no planeta Terra de seres humanos. Nossa raça, independente da questão espiritual do que for, ela se destacou no planeta. Ela comanda o planeta hoje em dia, né? E com isso, por não termos um nível muito alto de compreensão ainda e tal,
nós criamos um mundo para nós, o mundo serve para nos servir. No entanto, o planeta não é nosso, né? Mas não tem como negar do sucesso, tanto de forma intelectual, como de forma tecnológica, de forma de população, de forma de vida da raça humana no planeta. Mas com isso nós criamos alguns problemas justamente pela questão comportamental e consciencial nossa, aí já entrando na questão espiritual. Nós não temos muita consciência. Há de convir que nós nos culpamos por isso. As pessoas mais conscientes se culpam por ter apertado os animais, criado vários processos de extinções por nossa culpa, né? Realmente pela nossa presença, por criar também animais, criar sistemas de alimentação até, em série, industrializar, em lugares seja através da plantação, ou seja através de locais para abate de animais. Nós criamos processos para nós, desmatamos e criamos. Onde está certo, o que está errado? Bom, vamos lá. No que diz respeito a gente, é lógico que a gente não vai parar de procriar. Ninguém vai chegar para uma pessoa e falar, não tenha mais filho, não tenha, cada um, até que mesmo isso tendo acontecido na China, a China tem um certo equilíbrio mediano lá, através de algumas regras bem discutidas por vezes, eu não vou entrar no mérito, sobre o que eles fazem em função disso. O que acontece espiritualmente com os animais também, né? Já que uma vez que o planeta é de todos, por que os direitos dos animais foram retirados, digamos assim, no que diz respeito ao planeta Terra e desde que a gente chegou aqui? São perguntas que eu também faço, eu sempre questiono. E acho que de alguma forma, alguma coisa lá fora, ela sabia que a gente ia fazer isso. Ela sabia que não só o ser humano, qualquer outra raça ou animal, espécie nesse planeta que tivesse evoluído como nós fizemos, iria, pelo nível de evolução, consumir os outros. Sempre aconteceu, sempre acontece, só não fazem porque não pode. Se um leão tivesse inteligência, ele talvez fizesse pior ainda, pela sua força física. Ele conseguiria fazer as duas, como tem até o filme Planeta dos Macacos, que é uma crítica em função justamente disso, na inversão de valores, mostrando os macacos domesticando os homens e dominando o planeta através de uma ficção científica. Eu acho que, partindo de um ângulo maior, alguma coisa sabia, ou se existe uma organização, não só no nosso planeta, isso aí já estou entrando na subjetividade, como é? Subjetividade, saiu. Algum ser sabia que colocar bicho como a gente aqui, consciências em corpos como nós temos, com níveis de aprendizado ainda baixo, nível de compreensão não muito alto, que nós iríamos sim fazer isso que estamos fazendo, guerras e criar cercados, e esse lugar é meu, aquele é seu, para entrar aqui tem que pedir permissão, se você nascer aqui você tem direito, se você nascer lá você tem direito de ir lá, e não entra aqui a soberania do lugar que eu decidi que é meu, aquele que é seu. Então a gente criou um bocado de coisinha estranha aqui, se você for ver. O planeta é nosso, e mesmo assim cada parte é de outras pessoas. Cada um criou um sistema de acordo com esse nível que a gente tem de proteção, de ego, de parcialidade. Cada um criou seu sistema de defesa, isso tudo criou um problema muito sério para os outros seres que aqui vivem, que tiveram que sair se adaptando. A Terra sempre fez isso, tá? A gente não pode nem negar a possibilidade, mesmo que a ciência diga que não, de existência de outros seres inteligentes que viveram aqui. Tem um documentário chamado Tem um Mundo Sem Ninguém, é muito legal, eu já assisto de vez em quando, tem várias séries dele, tem algumas que mostram o que aconteceria com a Terra quando não existisse mais um homem. Inclusive ele tem uma parte que eu não sei se é 1 milhão de anos ou coisa assim, vai ser difícil achar um vestígio de que passou um ser humano na Terra. Em 1 milhão de anos não é nada. Em 10 milhões de anos ou 100 milhões de anos, você não acha nenhum, porque a crosta da Terra se moveu de uma forma em que as placas tectônicas dos 100, 200 milhões de anos, ela já passou o que estava em cima para baixo, já queimou nas lavas, então você já não encontraria mais nenhum vestígio de uma passagem de um ser humano ou de qualquer ser. Então daria para pensar que também passaram outros seres para cá. E nessa época, em 200 milhões de anos, 100 milhões de anos, quase que
não tem, poucos são os animais que viveram naquela época e que vivem agora. Então, de alguma forma, o que eu quero falar com isso é que a Terra está em transformação constantemente. Os dinossauros, eles foram extintos e o ser humano não tem nada a ver com isso. De alguma forma, nós temos o nosso tempo aqui. E você chegar para mim e falar, poxa, Saulo, animais viviam ali e tal, esses animais em algum momento também vão sumir. Se cair um meteoro aqui, não é só a gente que morre, eles também morrem. Então essa coisa, esse tempo, que você olha o planeta Terra pelo ângulo pequeno, pelo um tempo de espaço pequeno e fala, nós estamos extinguindo os outros, é notável, é importante que a gente tenha esse nível de consciência, mas nós não temos controle sobre o planeta. De alguma forma ou de outra, o universo está aí, a gente está aqui, a gente acha que a qualquer momento a coisa pode sumir se está aqui agora, está vindo um meteoro aí, é o que muita gente espera, inclusive. 2 dias, acabou a humanidade. Não tem o que fazer, a gente não pode fugir para Marte, não adianta ir para fundo da Terra, que o meteoro vai bater de uma forma que o impacto é tão gigantesco. Digamos, se fosse um meteoro que fosse um exemplo de 400 quilômetros, não tem o que fazer, meu amigo, é extinção em massa. As plantas, tudo morre, a Terra vira uma bola de fogo, então não, vai embora tudo, fica talvez algumas bactérias, algumas pequenas coisas que conseguem posteriormente continuar a vida depois que o planeta se recuperar alguns milhões de anos. São milhões de anos de recuperação, 2, 3, 4, 5 ou mais milhões de anos, só o planeta parar de pegar fogo. Então tudo vai sumir. O ser humano que se acha o dono da Terra some em 2 segundos, nós não somos absolutamente nada. O que eu quero falar com isso é que a preocupação com extinção, com floresta, ela é importante num espaço de tempo pequeno. Nós temos que nos cuidar, temos que respeitar os seres que aqui estão por uma questão espiritual, não só física, mas espiritual. É muito maior do que isso tudo que a gente enxerga. A forma como nós enxergamos as almas, a evolução de forma imediatista, de forma culpa, ela faz parte de um contexto pequeno no que diz respeito à nossa trajetória de reencarnação, mas por conceito intergaláctico, se você for olhar, aqui é só uma morada, existem outros planetas. Muitos desses animaizinhos que viviam ali, eles estão tendo oportunidade ou de crescer próximo a consciências que somos nós, melhores, em alguns pontos, né? Nós temos mesmo sendo malvados, porque não conseguimos ser melhores do que isso, a gente tem muita raiva de ser humano. Nós temos raiva um dos outros. Já percebeu? Nós temos muita raiva da gente mesmo. Os animais, como inocentes, na questão consciencial, nós conseguimos ter um amor por eles, uma vontade de proteger quem tem consciência, e temos muita raiva da gente. É como se a gente não entendesse que o ser humano não pode ser diferente do que é, por mais que a gente tente. Você pode não concordar, mas no geral a humanidade é muito ruim, se você olhar nesse ponto. Mas ela não é ruim porque ela é ruim somente. Ela não consegue ser melhor do que isso. Cara, cada um de nós temos pontos de egoísmos e falhas estratégicas dentro da nossa personalidade. Eu fiz que curioso, eu fiz 2 posts essa semana no Facebook. Eu costumo postar sempre alguns enquetes, alguma coisa, até para ver reação. Eu gosto muito, né, de brincar com as pessoas e saber como é que a gente pensa, e é uma forma de até eu ter um baseamento e fazer as pessoas às vezes dar uma analisada também sobre isso. Eu fiz assim, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você tem pena de bandido preso ou um político corrupto preso? A esmagadora maioria das pessoas obviamente não tem, e responderam sinceramente, sem problema nenhum, não julguei a atitude, nem estou fazendo aqui. Aí 2 dias depois, um dia depois, eu fiz isso pensando na segunda. Eu postei assim: se você soubesse que a sua mãe, sendo ela da política, havia praticado um crime de corrupção e só você soubesse, você entregaria ela? Muitas pessoas que tinham raiva de político preso no posto anterior não entregariam a mãe nesse. Quer dizer, nós somos parciais. Nós somos, e algumas pessoas falaram que entregaria, mas eu não creio. Se você fizesse a mesma pergunta para mim, pelo sentido ético, lógico, agora eu diria que sim. Não, claro que eu entregaria minha mãe e tal, é importante que tal, mas eu não sei na hora do meu coração, na percepção humana da minha personalidade, se na parcialidade que eu vou enxergar aquilo, se eu não vou
uma nova oportunidade para você, minha mãe. Te amo muito, sabe? É essa visão que a gente tem que ter sobre o planeta, que a gente tem que ter um sobre o outro, que a gente tem que tentar encontrar um ponto, mesmo num nível pequeno, para terminar essa sua pergunta, que ela é uma pergunta bem complexa e difícil até dizer para onde as almas foram, porque se você parar para pensar, não tem nenhum planeta no nosso sistema solar habitável, mas se você pegar aqui nossa galáxia, vai ter outras aqui do lado, 1000 anos-luz aqui, 2000, que em contagem astronômica é um passo aqui do lado. Então, essas consciências conseguem ser levadas para lá rapidamente, por sei lá como, mas e conseguir continuar o seu processo de evolução, como vai acontecer com a gente. Como a gente tem discutido a questão aí da data limite, da mudança planetária e da mudança do planeta de terceira para quarta geração, a frequência de planeta está alterando, quer dizer, energeticamente tem um plano de, segundo falam, de processo de evolução. Eu não gosto de entrar muito nisso, que acho que o tempo todo está tendo imigração. Um exemplo, que eu comecei em 1930, 1940, 1930, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no planeta. Em 2019 nós temos 7 bilhões e alguma coisa. Quer dizer, de onde vieram esses espíritos? Eles estavam o tempo todo no astral? Todos eles? Há de se convir que há muitos espíritos no astral em fila de espera, em evolução também. Que ele está falando só da matéria e só de ser humano. Porque insetos, bichinhos e almas grupais que tem, animais, cavalos, se você for ver, a gente tem talvez trilhões de seres, de almas rodeando o planeta. Então, de onde vem esses seres? Eles estão o tempo todo em migração. O tempo inteiro. Os dinossauros que aqui nasceram, eles evoluíram para outros bichos. Hoje, alguns deles foram para outro planeta. Não dá para saber, quem é que sabe? Agora, de alguma forma, a evolução está acontecendo o tempo inteiro. Nós entendemos que, de se observando a própria saída extracorpórea, você observando o espaço, olha para cima, cara. Você vê que alguma coisa está acontecendo o tempo inteiro. Mas isso não nos tira, como consciências hoje, só para finalizar esse vídeo, a nossa responsabilidade sobre o planeta, sobre a compreensão. Acho que faz parte do sistema de evolução. Eu acho que com as consciências hoje que cuidam do sistema de encarnação, dos bichinhos, dos seres humanos, elas chegaram ao nível que nós chegamos em algum momento, de compreensão e respeito pelos seres, pelo planeta. E nós, como pessoas, não demos. Eu estou fazendo um vídeo para lhe ajudar, ou ir para me ajudar, para transmitir um pouquinho de informação, para trocar um pouquinho de espiritualidade, de energia positiva, de falar uma coisa do cara. E isso também é espiritualidade, mas não só. Espiritualidade também está aqui no respeito, não jogar o lixo no chão, porque isso faz mal para os rios, vai fazer mal para os peixes, né? Você cria um sistema, isso num pequeno mundinho do meu universozinho. Eu sou um planeta. O que eu faço com o meu planeta? Eu sujo porque se eu sujo o meu próprio, se eu não tenho, abro o vidro, como você vê de vez em quando, cara, o vidro e jogo lixo no chão. O que é isso? Não estou dizendo da raiva, não. Estou falando do nível de consciência. Nenhum que diz respeito a esse tema, pelo menos. Ele pode até ter um nível de consciência bom em outros pontos. Ele pode ter um nível de... Porque a gente costuma ter raiva da pessoa, achar que ela não presta em nada. Pode cuidar bem da família, pode ser um cara que paga as suas contas em dia, pode ser um cara que, assim, eticamente, em alguns outros pontos ele seja correto, mas naquele ponto ele não tem nenhuma consciência. O cara que abre o vidro... Uma vez eu estava viajando, eu tomei uma lição horrível. Num ônibus, na banda, na estrada. Aí uma pessoa da banda estava comendo um refrigerante e tal, um negócio, jogou tudo pela janela, abriu a janela do ônibus e pá. Aí eu, novo, né? Rapaz, não faça isso, porque ninguém vai pegar, tal, aquela conversa toda que a gente sabe, esse plástico vai ficar aí com a... Rapaz, o cara chegou pra mim e falou assim: isso me soa como falso moralismo. E ficou sem falar comigo por um bom tempo. Ele ficou extremamente irritado com eu chamar a atenção e passou a não falar comigo por alguns meses. Só depois, então, o pai esqueceu, assim, ele ficou com muita raiva. Então nós temos ainda esse lado do ser humano. E aí a pergunta que eu sempre fiz para mim: como fazer para a gente mostrar atitudes? Como é melhor ficar sem falar e chamar atenção? Ou ter alguma outra forma que a gente pode fazer para educadamente? Porque existe essa questão da conscientização, tá? Eu não vou me alongar, eu vou andar um pouquinho, porque senão dá tempo de ir para academia. Tô parado aqui até agora, né? Ou Adelson. Pô, eu não consegui sair de frente hoje.
Barbeiro. É porque o cara tá um pouquinho para trás aqui. Essa questão da conscientização, ela tem que ser feita, eu acho. Tem que, Adelson, tem que tentar de alguma forma ajudar as pessoas. Sabe que dá para a pergunta que eu faço? Tem gente que não come animais, porque é uma questão consciencial mesmo. Mas tem raiva de quem faz. Como se fosse o seguinte, eu evoluí, você não, então você não presta. Mas será que essa é a forma? Será que a forma é a gente se culpar somente, matar e bater fortemente? Eu acho que não. Eu acho que tem formas talvez mais estratégicas, até porque o ser humano não vai mudar radicalmente, não vai mudar a atitude radicalmente só porque a gente não está gostando, ou só porque eu faço uma coisa diferente de você. Será que é a mesma coisa em termos cerebrais, exatamente o mesmo ponto do cérebro, a área do cérebro, que faz com que o cara que vai para a igreja ou para sua religião, lá ele encontre uma felicidade, um ponto de apoio, Jesus, da salvação, que ele achar que encontrou, que ele se sentir, e tente salvar o outro. Não, você tem que ir também, porque senão você não vai ser... Claro que a comparação não é tão profunda, porque tem um senso mais lógico no que diz respeito ao cuidado com o planeta, mas o desrespeito com a compreensão da natureza humana... Saulo, então quer dizer que a gente tem que respeitar... Não, eu não estou falando, para você não confundir, no que diz respeito a atitudes drásticas, mas atitudes que vêm sendo feitas há muito tempo nas gerações. Eu estou falando de assassinato e coisas malvadas, que são realmente coisas que você não pode tolerar. Atitudes antiéticas. Eu estou falando que o processo de alteração consciencial, seus pais, seus avós, meus avós, os seres humanos, eles vêm fazendo esse procedimento há muito tempo. Então nós precisamos ter um processo inteligente de ajudá-los e tentar criar formas inteligentes de aos poucos, de forma sem ideologia, sem peso consciencial, e alterando, mostrando às pessoas quão importante é o cuidado com o planeta, é o cuidado com o momento, não só pelo planeta em si, mas pela sua passagem em paz por aqui. Fazer o seu melhor. E não só isso, porque eu conheço pessoas que passam muito tempo da sua vida dedicadas aos animais. Cuida de cachorrinho, resgata gatinhos e faz... Isso tudo tem um procedimento bacana, uma exemplificação boa. Algumas dessas pessoas se radicalizaram, elas passam a ter raivas de ser humano, conheço algumas. Elas não gostam de gente, só gostam de bicho, porque acham que gente manda e muitas vezes a gente pensa assim, né? Isso tudo a gente tem que entrar num senso comum de que o amor pelos seres é por todos, é entendendo o nível de compreensão dele. E é assim que a gente vai crescer no planeta melhor. Eu me alonguei um pouquinho na sua pergunta, até fui um pouquinho mais adiante na questão consciencial, na visão espiritual do que eu tenho da coisa, mas eu acho que os seres que não estão aqui, para finalizar a sua pergunta, de alguma forma estão em processo de evolução em alguns lugares, ou transmitiram porque pensa o seguinte, um corpo foi extinto, quer dizer, determinados tipos de bichos foram extintos, às vezes por nossas ações, muitas delas, né? Tem muitas, diz que recentemente esqueci o nome da organização, tem cerca de 1 milhão de espécies em risco de extinção. Muitos desses vão ser extintos por nossa culpa. Onde está a espiritualidade aí? Você para pensar, talvez, até pelo sentido de análise, eles já sabiam que isso ia acontecer e sabem que vai acontecer e não tem jeito. Essas consciências que encarnam nesses corpos, talvez tenham diminuído, já chegou no seu nível de evolução naquele corpo, vão passar para outros corpos. São corpos físicos, esses que nós temos que ter todo o respeito e cuidado e zelo, tentar fazer com que isso não aconteça, tentar criar um sistema de ajuda pela humanidade, pela questão da compreensão, mas sem entrar em desespero. Porque o procedimento espiritual, algo mais inteligente, certamente olhava pela gente aqui. Eu nem sou esse algo mais inteligente, só sou um ser aqui embaixo que estou olhando lá para dentro e consigo ter um nível de compreensão sobre a evolução, sobre o planeta, sobre os seres humanos, de que faz parte do contexto, que ninguém muda ninguém, que as pessoas estão em crescimento, que a gente tem que respeitar, não criar esse desespero gigantesco de defesa forte só de um lado, porque está tudo em evolução, que o que não está aqui vai para outro planeta, de outro planeta vai para outra escola, as almas continuam, que elas utilizam corpinhos, que são esses pontinhos de carne que nós estamos nascendo aqui. É dessa forma que eu vejo, é assim quando eu saio do corpo que eu vejo também, eu vejo as pessoas, eu não quero saber se é careca pequena, se é tonhão pé de mesa, se é o espírito mentor, eu sempre trato todo mundo com o mesmo respeito, com a mesma compreensão. Às vezes tem uns bichinhos estranhos no astral, claro que você tem medo, mas você tenta respeitar todos eles da mesma forma, criar um sistema de ética, de abertura consciencial para não criar conceitos.
de que aquele é certo, aquele é errado, tudo faz parte de um conceito, de um procedimento muito maior do que a nossa percepção aqui. E a nossa raiva, a nossa culpa é só isso, a nossa raiva, a nossa culpa. De alguma forma, algo já sabia disso tudo que está aí. Eu penso assim, eu não consigo pensar diferente, eu não consigo me desesperar para terminar porque uma espécie está sumindo e nós somos culpados, ou o ser humano não presta, porque aquele cara que joga papel no lixo, eu tento pensar como é que a gente pode fazer para ajudá-los, mas sem perder o desespero e entender que aquilo também faz parte do contexto do processo evolutivo. Nós não vamos mudar o planeta, as pessoas que estão aqui não vão mudar porque eu quero, porque muitos vão desencarnar, vão para um umbral, ou vão em desarmonia, vão esperar próximas vidas para poder abrirem processo de consciência, não vão deixar de jogar o papelzinho no chão a vida toda, ou fazer atitudes pequenas erradas, ou até mais grotescas. As pessoas não vão melhorar a ética porque eu tenho ética, ou porque eu tento ter. E a minha ética vem em função do respeito da consciência. Bom, Adelson, um abração para você, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem subjetiva da minha opinião como pessoa. Muito pode ser dito, mas eu acho que isso aqui é uma escola. É uma das milhares, trilhares que existe aí no processo da evolução do nosso universo. E é isso aí. Abraço para vocês, excelente fim de semana. Tentem curtir bastante aí, porque daqui a pouco a gente vai ter que contar. Se você tiver alguma dificuldade na sua decorrer da vida, tenta manter a calma, esse mesmo nível de compreensão sobre as pessoas, sobre os seres. Se você tiver raiva de alguém por uma atitude que seja, tenta diminuir isso através da compreensão, não da força, mas da compreensão. Faz parte. A pessoa não pode ser melhor do que é. Fulano é nervoso. É nervoso porque não consegue não ser. Você, às vezes, num ponto ele tem outro que é melhor, né? É assim que você tem que enxergar. É assim que você vai criar um sistema de compreensão, de respeito, de não injustiça. E é isso aí que é dessa forma que eu enxergo, é assim que eu tento fazer. E é assim que eu acalmo meu coração sobre qualquer coisa que está acontecendo. Nos vemos aí. Deixa a sua pergunta aí, que eu vou pegar essa pergunta aqui e vou colocar na segunda-feira. Curta as perguntas que você acharem melhores. Se você perceber que tem alguém que precisa de alguma ajuda, tente ajudá-lo, não só nos comentários aqui, mas no decorrer da sua vida também. E faça o melhor pelos seres, seguindo o caminho do Adelson aí, que deixou pelo planetinha. Não jogue papel no lixo. Se você puder, indique educadamente alguém, para que não fique meses sem falar com a pessoa como eu fiquei, né? E as pessoas ficam ofendidas. Difícil. FOI. Fui.